Vamos lá, meu povo, vamos que vamos para mais um painel. Esse é um painel que nós iremos falar sobre como aprender a investir em pequenas empresas e como investir no metaverso e NFT. Muito legal. E para discutir isso, debater isso, eu vou trazer dois parceiros de negócio que eu tenho, que eu gosto demais, que eu admiro demais, para que eles possam trazer a experiência deles para todos nós que aqui estão ao vivo. Vale relembrar que perguntas no chat, né? A gente está aqui no canal YouTube, principalmente, né? Oficialmente. E nesse canal vocês podem colocar lá as perguntas, vão colocando, que o nosso time vai estar respondendo, e as perguntas específicas vocês colocam, nomeia para o Thiago Lohner, ou para o José Franco, ou para Robson Campos, que quando terminar a gente vai responder as perguntas. E para quem tem interesse, coloca aí, produção, meu time, o QR Code do WhatsApp, para que vocês possam chamar e marcar um bate-papo ao vivo, comigo e o Thiago, ou comigo, com o José Franco, ou com nós três, para uma live fechada no Google Meet, onde vocês vão poder conversar com a gente. Essa programação a gente vai jogar para as próximas semanas. Todos os 12 painéis a gente vai poder colocar essa oportunidade. Então eu chamo agora Thiago Lohner. Cadê o Thiago? Aí é o José Franco. Thiago, fala aí, Thiago. Olha lá, Thiago Lohner, que eu quero que você rapidamente se apresente. Thiago Lohner é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Eu fui convidado para assumir a diretoria da ABCO, que é a Associação Brasileira de Consultores, pelo nosso estimado Afonso Romano, que é um cara que eu tenho, ainda tenho, né? Apesar dele não estar aqui entre nós, né, Thiago? Ele é um cara que, uma lenda, que eu chamava ele da lenda viva, agora ele é uma lenda em outro prisma, né? Da consultoria. A gente já ministrou alguns cursos de formação de consultores empresariais juntos, né? Eu aqui do Rio de Janeiro, na região oeste, né? A região da Zona Oeste, né? Que é Barra e Cruz de Jacarepaguá, ele é a Zona Sul, e a gente, no determinado, vamos fazer junto? Ele procurou, vamos sim, tal, e a gente formou algumas turmas juntos, e ele vinha sempre falando, pô, você tem que vir na BCO, aí eu, evitando por causa de volume de compromissos, aceitei, e quando eu aceitei, tive a honra de conhecer o Thiago Lohner, que era o diretor do Núcleo de São Paulo, eu, diretor do Núcleo Rio de Janeiro. Thiago Lohner assumiu a vice-presidência e hoje é o presidente da Associação Brasileira de Consultores. Então, eu queria, Thiago, primeiro agradecer a tua participação aqui, você que está na segunda edição, né, do Summit, você esteve comigo na primeira também. Eu queria que você contasse um pouquinho, rapidamente, da tua história empreendedora, quem foi o Thiago e quem é o Thiago Lohner hoje. Obrigado, Robson, obrigado a todos que estão participando. É um prazer, um privilégio estar com vocês aqui nesta manhã. Eu comecei minha carreira profissional trabalhando em grandes companhias até o ano de 2011. 2013 foi a última participação, atuando, já fazia intermediariamente a consultoria em paralelo, e a partir desse ano de 2013 comecei a fazer somente consultoria. Após a pandemia, eu identifiquei algumas oportunidades de negócio, mediante ao cenário que nós estávamos, e comecei a fazer alguns empreendimentos aí nesse tempo aí. Então, eu diria que nos últimos 2 para 3 anos aí, eu tenho feito investimento em algumas empresas pequenas. Então, tendo essa atuação muito focada na consultoria, que já é tradicional e que já tem, né, um trabalho muito forte, e nesses últimos tempos com a aquisição de algumas pequenas empresas. Então já vai a pergunta, qual a vantagem de investir em uma pequena empresa ao invés de uma startup? Ok, bom, eu acho que essa pergunta das startups eu deixo para os especialistas em startups, mas pelo meu conhecimento, né, pela minha preferência, eu digo que uma startup geralmente você tem várias
nuances que são desconhecidas quando você inicia ela, né, e você tem um distanciamento um pouco maior. Quando eu tenho preferência por pequenas e médias empresas, né, mas tenho focado muito mais em pequenas, até pelo tamanho e a facilidade que a gente tem de conhecer e entender. A minha opção para investimento são sempre empresas em andamento, porque eu consigo ter um histórico dessa empresa de diversos pontos, né, diversos indicadores que eu consigo olhar, entender o que está acontecendo, identificar a causa, e com essa causa eu consigo definir. Nós temos uma solução para poder trazer e reverter esse resultado? Sim, estamos dentro do negócio. Não, a gente não acaba não optando por esse negócio. Então, para ser bem claro, assim, direto, eu entendo que uma empresa em andamento, eu tenho um histórico e consigo olhar o passado dela, o presente, e consigo fazer uma análise entre o passado e o presente com soluções e expertise que nós temos de profissionais e nossa mesmo para poder orientar o futuro e tomar a decisão de sim ou não fazer o investimento. Eu concordo plenamente com você, Thiago, porque eu tive uma experiência, em 1998, nós tínhamos, em 97, eu tinha uma empresa, né, que chamava Condor Tecnologia, empresa que eu fui emancipado aos 16 para 17 anos para abrir o meu CGC, que era o Cadastro Geral de Contribuinte, que é hoje o CNPJ. E aí a gente abriu a Condor, uma empresa de serviços tecnológicos. Eu comecei no ramo de tecnologia, né? Eu formei em eletrônica. Eu comecei a trabalhar com 7 anos. Com 11 eu já estava empreendendo, consertando MMX, né? Que era o primeiro computador pessoal. Quem tem menos de 45 anos talvez não sabe o que é isso. E aí eu comecei a fazer o meu primeiro curso EAD, que era o Instituto Brasileiro, IUB, Instituto Universal Brasileiro. Eu comprava livro e revistinhas sobre eletrônica e eletrônica geral, eletrônica digital. Fiz Cefet, eletrônica, depois fazer sistema de informação, depois fiz administração de empresa, depois fiz uma pós em marketing, MBA em gestão de negócio, sempre estudando, sempre lendo muito, uma meta de 20 livros por ano, então eu gosto muito de estudar. E aí, em 97, eu tinha um problema na minha empresa de tecnologia de montar uma equipe comercial. Comecei a reunir toda sexta-feira com empresários de diversos segmentos para falar da área comercial. E aí nasceu um ano de reuniões, toda sexta-feira. A gente desligava o celular, aquele PT 550, o BIP, Teletrim, e a gente ia almoçar, tomava um chopp lá, e a gente falava de gestão de vendas CRM. E a gente começou a montar uma estrutura para atender todas as empresas. Daí nasceu o método Gestão 360 Graus, que hoje é representado por essa figura aqui, né? Que é o timão com barco, onde tem 7 lemes: planejamento estratégico, marketing, venda, sistemas, pessoas, processos e finanças com investimentos. Nasceu o método Gestão 360 Graus em 98, a gente baixou um edital público, ganhamos edital do FINEP, mais de 10 mil downloads, e a gente montou a startup. 2 anos, incubado, acelerado, a gente pegou essa metodologia e começou a investir em startups. Né? Nós já fomos sócios de 67 startups, Thiago. Você sabe disso. E a gente vê exatamente essa dificuldade que você fala dessa parte de investimentos de startups. E aí eu concordo plenamente com o Thiago, essa história é para vocês entenderem um pouco da dinâmica da diferença, ratificando, concordando com o Thiago, que realmente a startup ela tem uma imprevisibilidade muito grande, principalmente com o empreendedor. A cada 10 negócios que a gente investia, 6 paravam no meio do caminho por causa do empreendedor que parava o negócio, com o negócio andando bem. Então, o grande problema do empreendedor brasileiro é a desistência, é a falta da disciplina, da resiliência, da persistência e da paciência, porque não dá para fazer um negócio da noite para o dia. E aí eu trago agora a pergunta para o Franco. José Franco está nos Estados Unidos? Não, José Franco está em Portugal, não é isso, Franco? Você está em Portugal, correto? Isso, correto. Tudo bem? Tudo ótimo. Cara, prazer. Prazer em tê-lo aqui, muito obrigado. Você também estava na primeira edição do Summit, né, Franco? Também estava. Aquele evento maravilhoso. Foi incrível, né? Mas esse vai ser melhor ainda, Franco. Aquele tinha uma diferença, que aquele foram 360 minutos ao vivo, online, sem intervalo. Esse também é ao vivo, mas ele foi dividido em três etapas, né? Segunda, quarta e sexta, por conta
da loucura do nosso time que inventou aquela história. Você fazia parte dessa maluquice, né, de querer fazer. O Franco é um cara que eu conheço há um bom tempo no mercado marketing digital. A gente tem a Universidade Corporativa de Gestão 360 AD, vocês podem acessar aí. Time, coloca aí o QR Code, né, www.ucg360ad.com.br, que a gente tem 32 cursos online, onde a gente começou a gerar esses cursos e divulgar, e aí a gente se conectou. Nós temos hoje mais de 1.500 afiliados online, e o Franco, que está nesse mercado há mais tempo que a gente, experiência absurda, a gente começou a trocar experiência aí online, foi trazendo, e por fim, o Franco trouxe um negócio. Robson, eu tenho um negócio para a gente fazer junto aí no Brasil, que é ter a primeira TV brasileira da plataforma da TV Roku. A Roku são mais de 500 TVs, mais de 280 milhões de usuários espalhados, é a maior TV, maior plataforma de TV streaming do mundo, e a gente, como sócios, entramos e montamos a TV Corporate Investimentos 360 Graus, que é para trazer essa questão de gestão, finanças e investimento para alcançar o mundo. Então, Franco, a pergunta que eu quero primeiro ressaltar o agradecimento aí da sua participação junto comigo mais uma vez, você contar rapidamente a tua história empreendedora, que aí eu lanço uma pergunta para você na sequência. Por favor. Ok, então eu já sou empresário há muitos anos, desde 2000, e estou envolvido em negócios na área do turismo, do imobiliário e da tecnologia, essencialmente é isso. Dentro da tecnologia, nós temos uma agência americana de marketing digital, mas o que eu gosto mesmo é de oportunidades de negócios e de networking. Então, valeu. A pergunta que eu tenho para você, Franco, curto e direto, ainda compensa investir em NFT? E o que é NFT? Então, os NFTs são ativos digitais. Quando nós falamos em ativos, nós falamos da possibilidade, não é? De ter uma garantia, ter um retorno, não é? E os NFTs, eles continuam sim a ser muito utilizados hoje como ativos, apesar de hoje a tendência ser outra, não é? Mas continua a ser seguro e a ser um bom investimento, apesar de eu pessoalmente acreditar que hoje há outro tipo de investimentos que são mais rentáveis, mas é uma opinião muito pessoal. Sensacional. Tiago, qual é o seu critério de análise de uma empresa para você investir? Excelente. Robson, o primeiro critério, a gente olha muito o mercado, tá? Então, esse mercado tem que estar mostrando tendências aí de crescimento, e a gente olha muito... O mercado que a empresa está inserida, é isso? Isso. Setor, beleza. Tá? Então, a gente olha para o segmento que essa empresa está inserida, e como que está o desempenho desse mercado. Esse é um primeiro ponto que a gente faz, dar uma analisada. O segundo ponto, a gente já vai direto no dono, né, no proprietário atual, e a gente faz uma conversa muito para entender a mentalidade. Por quê? Nossa estratégia é sempre manter o proprietário dentro do negócio, tocando o negócio. A única possibilidade que a gente não faz, não fica com o proprietário, é quando a gente tem uma pessoa nossa para poder entrar e assumir esse negócio. Por quê? Nós entendemos que existem particularidades do negócio que eles entendem melhor que a gente, investidor. Né? Então, são aquelas particularidades do dia a dia. Então, se não tem essa pessoa tocando a operação, fica muito vago e gera muito gap. Então, essa é uma opção que a gente faz. Então, a gente tem essa conversa com o proprietário para entender a mentalidade dele e para ele entender quais foram os erros. E aí, quando a gente conversa com ele, se a gente vê que ele não entendeu quais foram os erros que ele cometeu, a gente traz os erros e vê se ele consegue compreender e, a partir daquele momento, assumir um novo desafio mediante a essa causa que nós mostramos para ele e as soluções que vão ser apresentadas. Esse é o segundo ponto. E terceiro são indicadores que a gente estabelece. Então, hoje a gente olha muito para negócios que tem que ter tecnologia inserida, porque se não tiver tecnologia inserida, eu perco muito tempo. Processos estabelecidos, se não tem processos, a gente tem que combinar e deixar isso muito claro. E, por último, os indicadores. Então, a gente olha muito para algumas questões muito inerentes ao mercado. Então, por exemplo, embora aquela empresa não esteja tendo um resultado de receitas,
Quais são as empresas, né, os benchmarks do mercado estão tendo? Estão tendo. Então, quer dizer que aquela empresa tem um problema mesmo, então a gente pode trabalhar isso. E a gente tem algumas preferências, como exemplo, nós não investimos em empresas que tenham menos do que 2 dígitos de lucro. Tá? Então, são algumas coisas que a gente vai trabalhando dentro das nossas opções para poder fazer isso. Existem possibilidades de inovação? Menos de quê? 2 dígitos. O que são 2 dígitos? 2 dígitos, então, seria acima de 10%. Então, se essa empresa não me dá um lucro de acima, no mínimo 10%, eu não entro nela. Que é o EBITDA. Ok. Tá? Então, a gente tem essa particularidade de olhar sobre essa vertente mercado, né? A liderança, porque ela impacta diretamente no todo, e aí o próximo passo é os dados que ele tem, e se esses dados são possíveis mudar e em quanto tempo. Essa análise de lucro, ela é mensal ou ela é anual por média? A gente faz, vai de caso a caso, tá? De segmento por segmento. Por quê? Tem alguns segmentos que têm umas variações muito grandes de acordo com o mercado. Tá? Então, isso é importante a gente deixar muito claro. Então, no geral, a gente tem uma preferência por olhar ele mensalmente. No entanto, existem alguns mercados que têm umas variações grandes, e aí você olha o todo, e no todo, se ele bate aquilo, a gente acaba optando. Mas é muito uma correlação desses fatores totais. Sensacional, Thiago. Franco, para quem gosta de tecnologia, qual é a sua visão do mercado atual? Para quem gosta de tecnologia, qual é a sua visão do mercado atual? Então, hoje nós estamos numa época, não é, em que a inteligência artificial está a dominar praticamente tudo. Não é? Nós próprios começámos a integrar toda a nossa tecnologia com inteligência artificial. Não é? Se a pessoa quer investir em tecnologia, hoje ela tem que estar focada, não é, em inteligência artificial. A inteligência artificial não é só ter os robôs a fazer as coisas por nós. É integrar plataformas que nos ajudam a ter mais produtividade e mais resultado. Perfeito. Thiago, como você avalia o risco-retorno de um investimento para uma empresa de pequeno porte, que é o seu caso? Que é o seu foco? Excelente. Bom, eu avalio a diferença, né, complementando aquela primeira pergunta, né, eu entendo hoje que uma startup você tem um risco alto, e quando eu olho para pequenas empresas, eu diria que nós temos aí um risco moderado. Né? E, infelizmente, todo negócio que nós fazemos tem um risco. Tá? Então, eu entendo que esse risco ele é um risco moderado e que o que nós temos feito, geralmente, é criar camadas de proteção para poder diminuir esses riscos. Né? Então, uma das coisas que a gente tem praticado é feito investimentos, e ao invés de eu fazer aporte total dentro da empresa, eu faço um aporte fracionado, então eu entro com uma maior parte no começo e o restante fracionado em pequenas parcelas que são diluídas no decorrer do negócio, porque com isso também eu consigo fazer, ir entendendo a dinâmica do negócio e como ele está reagindo com relação a isso. Então, isso já traz um risco moderado. Outra coisa que a gente tem feito muito é um processo de onboard, né, um processo de implantação. Então, como a gente não começa empresas do zero, nós pegamos empresas em andamento, a gente entra com esse onboard, onde a gente estabelece o que a gente quer. Em tecnologia, processos e pessoas, resultados, estabelecendo os indicadores, e aí a gente vai trabalhando isso dentro de uma métrica de 3 meses, para que no primeiro mês seja implantado, no segundo mês a gente já para as arestas, e no terceiro a gente já começa a ver o resultado disso andando. Perfeito. Uma sugestão, Thiago, que você me permite, existe um determinado momento, quando a gente investia em startup, que a gente passou a implementar um detalhe que fez uma diferença brutal no resultado das nossas startups, que foi contratar um back-office, né, normalmente um trainee, uma pessoa final de formação de administração de empresas, que já tivesse alguma experiência profissional, tal, não é uma pessoa completamente crua, que a gente contratava essa pessoa para ficar lá dentro da empresa com o nosso olhar. É como se nós fôssemos o médico e esse back-office é a enfermeira ali para garantir, né, se está com a dosagem do sal, se está se alimentando na hora certa, está indo para a academia, está tomando medicamento certinho, dosagem certa, na hora certa. Então, fica ali para ajudar a garantir aquele operacional. Não é um consultor externo
nossa equipe que vai ali monitorar, acompanhar, dar os indicadores. Não, é um assessor, é um back-office que fica ali assessorando ali aos nossos olhos, ao nosso comando, para os nossos investidos, né? Então fica aí, não sei se cabe para o teu modelo de negócio, mas quando a gente fez isso, a gente conseguiu ter uma atração maior no caso das empresas que a gente investiu no startup. Franco, o metaverso continua a ser uma tendência? Oi, Robson. Continua a ser uma tendência. As pessoas... O metaverso tem a grande particularidade, né, de fazer as pessoas serem o que querem e aprenderem e conviverem umas com as outras de uma forma completamente à distância, não é? Eu pessoalmente achei que com as novas mudanças aí, com o aparecimento da inteligência artificial de uma forma mais ativa, que o metaverso ia acabar por decrescer. Mas o facto é que não decresceu, cada vez mais, inclusive as universidades estão a apostar em ambientes metaverso, as grandes empresas estão a continuar a comprar terrenos no metaverso e, portanto, é um negócio que tem a tendência para escalar e não para desaparecer. Excelente. Franco, você tem 1 minuto para mandar a sua mensagem final, seja ela qual for, se promover, falar algum projeto seu, alguma coisa que você acha interessante para o nosso público, que a priori são pequenos e médios empresários, mas isso acaba atraindo a atenção de muita gente. Então tem empreendedores, tem pessoas ainda aspirantes a empreendedores que nos acompanham também. Então, para esse público, o que você tem a mandar de mensagem final? Ora, então, muito bem. Minha sugestão é que todo mundo precisa de tráfego, todo mundo precisa de olhares para as suas marcas, para os seus projetos, não é? Para as suas empresas, não é? E a televisão tem um grande poder. Hoje em dia, as pessoas, elas veem o que querem, quando querem, e as redes de TV, de streaming, estão a crescer em larga escala. Então, se quiserem ter a oportunidade, não é, de ter as suas marcas, os seus projetos, as suas ideias, os seus negócios com visibilidade à escala internacional a custos bastante acessíveis, então eu recomendo seriamente que pensem em promover-se dentro dos canais de TV de streaming ou, quem sabe, ter o seu próprio canal. Inclusive, o Robson aí está pronto para ajudar nesse processo com a nossa ajuda. Perfeitamente. O Franco está falando exatamente por conta dessa parceria, dessa sociedade que a gente tem com a TV Corporate Investimento 360 Graus, que a gente também está ao vivo aqui pela TV Corporate Investimento 360 Graus, nos 4 cantos aí do mundo. Né, todo mundo que tem acesso à Roku TV. A Roku TV, para você que não conhece ainda, todos os novos televisores que estão entrando no mercado brasileiro já estão entrando com um aplicativo, né, com o ícone que você clica e acessa. Para quem não tem um televisor mais antigo, você tem um aparelho, né, que é tipo um Smart TV, né, que você coloca ali, ele instala automaticamente, você escolhe todos os canais que você quer assistir, são mais de 500 TVs, canais não, TVs, algumas pagas, outras gratuitas. A TV Corporate Investimento 360, ela é um canal aberto gratuito, então você baixa lá, vai ver ao vivo ou gravado os nossos programas, e quando fala, o Franco coloca essa oportunidade, é que você pode ser um anunciante na nossa TV, como também você pode ter uma TV como a nossa. Né? Entre em contato aí com a gente. E, time, coloca aí, por favor, aí o QR Code do WhatsApp, nosso suporte, e aí você coloca, quero ser um anunciante da TV Corporate Investimento 360 Graus, a gente vai dar um período de cortesia para que você possa ter acesso, para colocar anunciar a tua marca, você ter um programa dentro da nossa TV, né, com recorrência semanal, mensal, quinzenal ou diária. A gente vai estudar, vai colocar uma proposta para você, a gente vai reunir o Franco, vocês, para que a gente possa disponibilizar. E se você quiser uma TV stream dentro da plataforma da Roku TV, também entre em contato que a gente vai poder te direcionar nesse sentido. Então, Franco, parabéns e muito obrigado, viu?
Tamo junto. Mais um aviso, se você quiser uma reunião fechada, a gente vai fazer uma live fechada, eu, Franco e o Thiago, no Google Meet, onde você vai poder interagir com a gente ao vivo e a cores. Então, manda aí no QR Code o aviso que quer participar da live fechada com o Franco, com o Thiago e o Robson, para que a gente possa marcar, vai ter uma data, vai ter uma programação nas próximas semanas. Na próxima semana a gente não vai ter, né, que a gente tem alguns ajustes final, e na semana seguinte em diante a gente vai fazer essa programação via Google Meet. A gente vai ter poucas pessoas, a princípio, né, porque é um Google Meet, as pessoas vão ter interagindo, então dá para botar muita gente, senão a gente não consegue ter um bate-papo aberto. Mas poucas pessoas, fechada, restrita, exclusiva, para você que tem interesse de tratar sobre essas duas questões aí que a gente está trazendo. Tiago, sua mensagem final aí, você também tem 1 minuto para se despedir do nosso pessoal. Robson. Bom, queria agradecer a todos, nos colocar à disposição, parabenizar você, Robson, aí, a Corporate, por esse evento aí. Estamos juntos, sempre que precisar, e como você já bem frisou para todos, nossos contatos estão aí disponíveis nas mídias sociais, para que cada um possa entrar em contato e falar conosco. E mais uma vez, parabéns aí por esse excelente evento. Obrigado, Thiago. E na próxima semana, nós vamos ter a Jornada do Consultor. Então, acessem aí www.abco.org.br, que quem vai liderar essa Jornada do Consultor é o nosso presidente da Associação Brasileira de Consultores, o Thiago Lohner. Thiago, mais uma vez, muito obrigado, parabéns e vamos que vamos. Fechamos aí estamos na reta final desse painel. E eu quero finalizar esse painel deixando uma reflexão para todos vocês que são empresários, que a gente está num momento bem crítico, né, nosso mercado internacional e o nosso mercado nacional, que tenha muita paciência. Paciência que toda crise ela passa. E essa crise vai passar. É questão de tempo. E se você tiver paciência, tiver persistência, resiliência e atitude para combater e enfrentar as adversidades, você vai passar essa crise. Não é fácil, eu diria que não é fácil nem simples, que normalmente eu falo, não é fácil, mas é simples. Não, esse momento não é fácil nem é simples. Mas lembre-se, a gente saiu de uma pandemia. Quando começou a pandemia, no meio da pandemia, eu fiz inclusive um evento que eu chamei de Apocalipse Empresarial, que eu falei, o problema ainda está por vir. Quando acabar essa pandemia, vem os resquícios desse grande caos que a gente teve mundial, que seria as cobranças dos cartórios, dos bancos, os despejos dos donos dos imóveis para quem não estivesse pagando os seus devidos aluguéis, as ações trabalhistas, e aí isso gera consequência do problema do empresário, que tem uma vida super desafiadora no mundo inteiro, mas no Brasil eu acho que é um caso mais complexo ainda, que o cara começa a desestruturar o seu lado emocional e traz os problemas de fora, e não tem como deixar de fora, né, da porta para fora e traz para a porta de dentro, para o seu problema conjugal. E aí vem o divórcio, ação judicial de divórcio, de pensão. Então é um caos. Então, diante desse caos, a gente precisa ter uma mentalidade positiva e buscar ajuda. E eu estou trazendo aqui só fera para poder te ajudar. São pessoas de altíssimo nível, de altíssima confiança que eu tenho para cada um deles. Eles não estão aqui por acaso. A gente tem o programa de patrocínio. Tem muita gente que quer ser um patrocinador e quer se apresentar. E a gente tem um crivo. Não basta só entrar patrocinando. Tem que patrocinar e tem que convergir com o nosso propósito, que a gente não abre mão. Tem 4 valores que eu não negocio. Eu ensino para minha neném não, que ela já está grandona, né, que é a Júlia, que é ética, respeito, transparência e gratidão. Grande abraço e até o próximo painel.